começou quando eu, há mais ou menos na década de 80, quando o Brasil começou a fazer a reserva de mercado para a informática, que eu me interessei em comprar um microcomputador. Na época tinha 8 bits. É inimaginável você pensar hoje em fazer qualquer coisa utilizando 8 bits, né? Um relógio eletrônico tem muito mais do que isso. E naquela época eu tinha um editor de texto e tinha um banco de dados. E comecei a informatizar o meu consultório. E me tornei o primeiro médico na minha cidade, na minha região, talvez norte e nordeste, não posso falar sobre o sul, mas a começar a utilizar dentro do seu consultório o banco de dados para eu cadastrar os meus pacientes. Um editor de texto, eu tinha 2 floppy disks, que são 2 coisas grandes, onde introduzia um disco de vinil, e ali eu cadastrava os meus pacientes e eu fazia também as receitas, os relatórios, tudo. E com o tempo, logo no primeiro ano, eu comecei, aqui em particular, eu gosto muito de matemática, eu nasci matemático. Meu sonho era ir para a NASA, mas meus pais não deixaram eu ir para a NASA porque eles me queriam perto e eu ia muito para longe, então eu fiz medicina. E sempre usei a matemática na minha vida. E quando eu comecei a usar esses 2 softwares, que era o banco de dados e o editor de texto, eu percebi de que eu poderia cadastrar alguns sintomas e no banco de dados eu buscar o diagnóstico de algumas doenças. Então, vocês imaginem como que naquela época eu consegui fazer com que aquele banco de dados conseguisse dar um diagnóstico de gripe, por exemplo, né? E então eu comecei a ver que eu poderia evoluir, só que os aplicativos na época, os softwares na época não eram suficientes para isso. E ao longo dos anos eu fui evoluindo até que eu me deparei com a possibilidade de fazer um aplicativo para um mestrando, um aluno de mestrado, que queria utilizar as redes neurais e os algoritmos para ajudarem a dar um diagnóstico. Para isso, era necessário que encontrasse um profissional que conseguisse decifrar a lógica do seu raciocínio, transformar isso numa lógica matemática, e aí eles transformarem em algoritmo e colocar isso no computador. E assim, durante um ano mais ou menos, quase 2 anos, eu consegui decifrar a lógica do meu raciocínio, e era tipo assim, por exemplo, se você olhar para o mar e ver um vento e ver nublado lá, vai chover, né? Então, a mente analisa isso com algoritmos e emite um parecer. O difícil na época era como que eu poderia decifrar a lógica do meu raciocínio. Então, eu coloquei isso como um desafio para mim e comecei a estabelecer regras matemáticas de como que eu avaliava cada uma das variáveis que eu olhava. Uma mulher que dizia assim, estou sentindo uma dor, existe um fluxo menstrual aumentado, existe uma dor que pode ser de várias intensidades. Então, eu comecei a estandarizar os cálculos e comecei, então, a ensinar, através de lógica matemática, de que aquilo eu conseguisse produzir um diagnóstico. E assim, eu ofereci isso ao mestrando e, para minha surpresa, a tese recebeu 10 com louvor, né? E aí eu disse, estou diante de uma ferramenta que eu chamei na época uma ferramenta poderosa, porque além de colher os dados do paciente na minha sala e ele emitir um diagnóstico igual ao que eu estava emitindo, porque os médicos, quanto mais eles forem experientes, mais treinados, mais diagnósticos eles conseguirão produzir. Só que o computador, ele não funciona como o ser humano. O ser humano se distrai, desvia a atenção, então ele não é tão disciplinado quanto é um algoritmo que é feito. E aí, quando eu fiz isso, eu produzi um estudo multicêntrico, chamei um médico super famoso nos Estados Unidos, um outro na América Latina, e aqui no Brasil, nós 3, eu desenvolvi um estudo onde eu queria testar se naquela época era um software, não se falava em aplicativo na época, se aquele software conseguiria ser comparável a um médico especialista. E, para minha surpresa, o resultado foi que a acurácia, ou seja, a capacidade de assertiva dele acertar o diagnóstico era 85%, ou seja, superior ao médico especialista. Por quê? Porque nenhuma das variáveis que influenciavam o diagnóstico poderia ser deixada de lado, porque o computador não erra, o ser humano é falível.
Com aquilo na mão, eu disse, nossa, eu posso ajudar milhões de pessoas no mundo. Eu posso fazer com que milhões de pessoas no mundo consigam ter, fico arrepiado aqui agora, consigam ter próximo a você um software que conseguisse ajudar você a entender por que você não estava engravidando. Por que você tinha cólica muito forte, dor menstrual e não sabia por quê, né? E aí entra a endometriose. Então, com esse estudo, como deu essa acurácia, eu resolvi colocar isto à prova de uma comunidade científica mais ampla. E aí, então, eu concorri ao prêmio, o maior prêmio do Brasil, chamado Prêmio Campo da Paz, na área de reprodução humana, e ofereci esse aplicativo, na época, né, era um software, para submeter ao crivo da análise científica. E, para minha felicidade, ele foi aceito para concorrer a esse prêmio. Eu digo na época que o prêmio eu não consegui chegar lá muito longe, porque os médicos na época ficaram assustados com o que estavam vendo, né? Eram médicos que na época eram poucos médicos na área de reprodução humana. Disse, não, isso aqui vai tirar emprego do médico, quando na verdade eu vou mostrar para vocês durante essa minha explanação de que, ao contrário, ele é um aliado para o médico. Ele é um aliado tanto para o médico como para o paciente. Por quê? Porque ele faz com que o paciente, onde o médico não consegue chegar até ele, que esse paciente tenha as informações, quais são as causas que estão provocando você, por exemplo, não engravidar, ou porque você está tendo uma endometriose, e vai fazer com que esse paciente procure um médico especialista naquela área, né? Imagine você estando lá no interior do Brasil, eu fiz isso não para o Brasil, fiz isso para o mundo, né? Ele está agora em português, mas irá para inglês e espanhol. Mas uma pessoa longínqua, no estado, numa região longínqua, onde só tem um médico uma vez por semana, e esse médico é um clínico, ele jamais vai conseguir dar um diagnóstico de por que você não está engravidando. Mas por que eu estou falando isso? É porque a incidência de infertilidade, ela não é um privilégio daquelas classes mais ricas. As classes pobres também. Apesar de ter na classe pobre pessoas que não conseguem ter, que têm filhos demais, e não na classe rica, mas na parte da infertilidade, os dois sofrem do mesmo problema. Ou seja, só que a pessoa que tem mais condições financeiras consegue chegar a um médico especialista. E as pessoas pobres não conseguem. E quem é a maioria? A imensa maioria é a pessoa que não tem condição financeira de chegar ao especialista. Então, o médico do interior, lá, o médico clínico, como ele não sabe chegar às hipóteses diagnósticas, o aplicativo ele faz uma anamnese, ou seja, a anamnese são um histórico dos sintomas e dos sinais, e aí são 90 perguntas para as mulheres e 30 e tantas para os homens. Impossível fazer isso no consultório médico, por exemplo, de convênio, que só vai ter lá 5 minutos para atender um paciente. Imagina um médico no interior. Então, com essa ferramenta, que aí entra agora o aplicativo, o teste de fertilidade que eu produzi para essas pessoas, nós conseguimos com que chegue para o profissional já tudo analisado, mas sem exercer a função do médico. Eu quero enfatizar isso aqui para vocês, de que o aplicativo não faz a função do médico. O aplicativo otimiza o tempo do médico, que não teria esse tempo para fazer essa investigação, nem teria capacidade científica para fazer essa investigação. Mas fala para ele assim, olha, a senhora tem um problema de endometriose, ou a senhora tem um problema talvez as suas trompas estejam obstruídas, ou o espermatozoide não está conseguindo chegar no seu óvulo. O médico pode fazer assim, olha, eu peço um exame tal, né? Não vou dizer aqui o exame para não ficar aqui explicando para vocês quais exames precisam fazer. E esse exame vai poder fazer com que o médico clínico, o especialista, diga, olha, isso aqui eu não consigo resolver. A senhora tem que procurar um médico que atue nessa área. E esse médico nessa área vai evitar o que acontece hoje no meu consultório e no consultório da maioria dos especialistas. Demore 10, 15 anos para chegar lá no especialista. Já com a situação que o próprio aplicativo também prevê, que é a sua reserva de óvulos, que as pessoas falam assim, eu vi hoje, por exemplo, uma entrevista de um colega falando sobre a importância da prevenção do câncer de mama, né? Ele fala assim, as pessoas estão resolvendo ter filhos muito tarde. Imagina uma mulher de 40 anos de idade, isso o colega dizendo, resolver ter um filho. Ela vai ter um filho só. Ele só esqueceu de dizer uma coisa, de que essa mulher, aos 40 anos de idade, ela tem 5% de chance de engravidar de maneira espontânea. Então, ela está com a chance de 95% de não conseguir engravidar. Então, ela não pode esperar. Ela tem que procurar um especialista ou vai nesse aplicativo, que lá no aplicativo ele diz quais são as suas chances de engravidar
quanto essa idade influencia na sua chance de engravidar, quantos ovos você deveria ter nessa época nos seus ovários, e aí você vai ficar alerta. Diz, não ficar aquela coisa de esperar. Eu sempre brinco dizendo que esperar vem de esperança, né? Esperança não é uma coisa muito boa. Esperança é de quem espera, não é? Claro, esperança na sua fé, naquilo que você professa, tudo bem. Mas no ponto de vista da vida, da evolução da ciência, esperar é muito ruim, né? Aliás, vocês sabem que, por exemplo, esse aplicativo, ele ajuda você a prevenir o câncer de mama e o câncer de colo uterino. Sabe como esperar nesse momento é fundamental? Você pode sair de um câncer que está in situ, ou seja, no mesmo lugar, e daqui a 6 meses ele já invadiu as outras áreas. Então, esperar não é uma coisa boa. O aplicativo ele faz com que você seja disciplinada, você não pode desabilitar a função prevenção do câncer da mama e do colo uterino. Enquanto você não fizer, todos os dias ele vai te lembrar. Olha, você não fez o exame. Olha, se você não fez o exame. Ao longo dessa explanação, eu vou mostrar para vocês o aplicativo funcionando, né? O que as coisas que ele faz. O que ele surpreende? Ele surpreende porque ele raciocina. E é incrível como as pessoas não fazem ideia de quantos algoritmos são utilizados para que ele imita esses raciocínios. Esses raciocínios vão salvar vidas com a prevenção do câncer de colo uterino e do câncer de mama. Esses algoritmos vão lembrar você a tomar água, porque você sabe, quando você chegar na sua casa e encontrar um idoso que está lá paradinho, com a cabeça baixa, desanimado, ele está desidratado, mas você não percebe. Mas se esse idoso começar a tomar água com frequência pelo dia, ele não vai ter essas alterações que você percebe, porque que alguns estão mais ativos e outros estão menos ativos. O aplicativo vai lembrar para você quanto tem que tomar de água por dia, ele vai ter uma tolerância de até 6 copos, o ideal seria que fossem 8 copos, e você não vai lembrar durante o dia inteiro ocupado que vai tomar água, né? Só sabe que as pessoas que lembram de tomar água, muito disciplinadas, ou até tiveram uma infecção urinária ou um cálculo urinário e não quer ter mais nunca. Não, temos que tomar antes para prevenir, né? O aplicativo vai lembrar você de todas as vacinas que você tem que tomar. E aí vem uma coisa muito importante. Todas as vacinas são importantes, tá? Todas são importantes, mas tem uma que tem hoje um valor muito grande, que é a vacina do HPV. E aí você precisa saber tomar a primeira dose e a segunda dose. Tive agora no Congresso Mundial, onde se falou que tomando uma dose há uma proteção, mas não uma proteção total. Então, como é que você vai querer ter? A total ou a parcial? Então, esse controle das vacinas é muito importante, que o aplicativo oferece. Nas mulheres que não estão conseguindo engravidar ou que desejam engravidar, ele faz você fazer exames para saber, não só com aquelas perguntas da anamnese, mas também com exames médicos. E aí, o que ele faz? Ele encaminha para o médico. Você vai para o médico e esse médico vai solicitar os seus exames. Quando meu colega médico está aí me ouvindo, quantas pessoas que têm a capacidade de fazer a prevenção ou de procurar um médico na época certa? A maioria não consegue. Por isso nós temos inúmeras pessoas com câncer. Porque se a pessoa procurar precocemente, não vai ter câncer, porque câncer não mata. Sabia disso? O câncer não mata. Quem mata é a metástase. O câncer são células anormais que se formam no local, e daí desse local eles saem e vão ocupar outras partes do corpo. Enquanto estiver no local, ele é curável. Saiu desse local, ele passa a ser, você vai ter expectativa de vida. Quanto mais avançado ele for, menos vida você terá. Quanto menos ele for, mais vida você terá. Mas qual é o ideal? Que você pegue ele no começo e você erradique ele no começo, e aí você vai... Quantas pessoas fazem isso de rotina? Não fazem. O aplicativo vai ajudar a você fazer isso. Tem outras coisas também interessantes que o aplicativo faz. Toda vez que a mulher menstrua, ao final da sua menstruação, ele vai fazer uma pergunta. Você percebeu que tem algum cheiro ou alguma cor diferente na sua menstruação? As pessoas, muitas mulheres acham que a menstruação tem cheiro. A menstruação não tem cheiro. Quando tem cheiro, é porque alguma coisa está anormal. Mas desde meninas que elas têm, que a contaminação das fezes vai para a vagina e está um cheiro assim, parecendo um cheiro píssico, cheiro de um peixe, né? Mas você acha que aquilo é normal. Não, isso é infecção. E essa bactéria, se ela estiver associada a uma outra bactéria, que é a mais comum bactéria que existe no trato genital feminino, pode provocar clamídia, pode provocar obstrução da trompa, pode provocar aderência na sua trompa, e você só vai conseguir engravidar com uma fecundação in vitro que custa caro.
né? Antes de menstruar, ele pergunta para você, você percebeu que você apresentou uma secreçãozinha branquinha, tipo uma tapiocazinha, uma massinha, e que às vezes coça? Né? Porque como ela não é o tempo inteiro, ela comete uma fase e não comete a outra fase do ciclo menstrual, ela está no início da infecção. Mas se você deixar, ela passa a ter o mês inteiro aquele sintoma e vai ter problemas, como a gente chama de candidíase recorrente, que isso afeta muitas mulheres. A indústria farmacêutica está aí lançando vários produtos para que faça uma tentativa de diminuir esse problema, mas realmente é um problema sério que acomete muitas mulheres. Eu digo assim, o aplicativo ele analisa as idades das mulheres. Se você tem até 35 anos de idade, ele tem uma orientação. Se tem 35 a mais, ele tem uma outra orientação. Mais de 50, ele tem uma outra orientação. E eu, como sou o criador do aplicativo, quando eu fico vendo ele, eu digo sempre assim, olha, é muita coisa que ele apresenta. Não se preocupe em decorar nada. Deixe que ele vai te surpreender. Ele vai cuidar de você. Fará perguntas para você quase todos os dias. Então, por exemplo, uma mulher que tem... Quantas mulheres sabem que tem que fazer uma mamografia só a partir dos 35 anos de idade? Poucas. Aí, gente, estou falando você, quem está aqui me ouvindo tem um celular na sua mão ou tem uma TV na sua mão, aí é fácil você me ouvir. Mas e as pessoas que não têm esse acesso? Né? Não vão saber. É muito importante que exista alguma ferramenta que promova a saúde e que traga você para fazer essa procura ao médico, ou seja, o aplicativo, ele leva a cliente ao médico. Como assim? Se você tem mais de 35 anos de idade, tem que fazer uma mamografia e um ultrassom. A maioria só pensa em mamografia. A maioria que sabe. Não, mamografia e ultrassom. E que tem menos dessa idade, menos de 35 anos de idade, tem que fazer somente o ultrassom. De qual idade? Desde quando? Não há uma idade específica. Né? Desde quando você começou a menstruar, que tem algum sintoma, que você perceba, algum carocinho na sua mama, procura um médico, ele faz um ultrassom e não é mamografia, é um ultrassom e ele consegue detectar. Quanto mais precoce você procurar. O aplicativo, ele raciocina. Ó, tem essa idade, essa indicação. Tem essa outra idade, essa outra indicação. Muitas mulheres não sabem que quanto mais próximo dos seus 40 anos de idade, ela tem uma ovulação deficiente. Não é o óvulo que é ruim, estou falando. É uma ovulação que é incapaz de segurar a gestação. Quando a mulher ovula, ela produz uma progesterona para a gestação. É um hormônio que segura a gravidez. Se você engravidar, ele mantém alta até o final da gestação. Acontece de que as mulheres com mais de 35 anos de idade, elas têm uma insuficiência de corpo lúteo, que esse é um termo médico, que eu digo para você assim, é uma ovulação insuficiente. Essa ovulação insuficiente vai fazer você ter abortos precoces. Aí o aplicativo vai fazer o seguinte, olha, ele detecta a sua idade e diz assim, ó, procure o seu médico para tomar progesterona se você desejar engravidar. Mais um serviço que o aplicativo oferece. Então, vai diminuir as chances de abortamento precoce por insuficiência de corpo lúteo. Quantas pessoas humildes podem fazer isso? Então, com o aplicativo, olha, mandou eu tomar progesterona, vou procurar meu médico, não vai na farmácia tomar o remédio. Todo remédio tem contraindicação, tá? Ele não diz qual é o nome comercial do remédio, então, ou seja, ele apenas diz assim, ó, procure seu médico para tomar a sua progesterona. E aí, com a mulher que procura engravidar de maneira espontânea após os 35 anos de idade, que eu falei a você que a partir dessa idade começa a cair a sua fertilidade, né? As mulheres dizem, não, olha, o vizinho vai dizer, olha, é um estresse, tenha calma, vá para casa, esqueça isso que vai engravidar de maneira espontânea. Tá? O máximo que vai acontecer é de 5 a 15% das mulheres vão engravidar e o resto não vai engravidar. Então, você precisa estar orientada ao que fazer, quando fazer e como fazer. E isso, seu médico pode lhe ajudar, mas o aplicativo vai te levar a você pensar qual é a solução. Porque nós somos pessoas ocupadas, o nosso mundo de hoje é cheio de atividades que faz com que a gente não consiga ficar disciplinado com a nossa saúde, principalmente, nem com a nossa hidratação, não é? Então, uma ferramenta como essa faz com que você tenha, primeiro, você saiba a sua chance de engravidar, porque ele calcula lá a chance de engravidar por idade.
ele vai calcular o seu IMC, Índice de Massa Corpórea, que é o seu peso com a sua altura. Vai dizer assim, olha, a senhora está acima do peso. Aliás, falando em peso, tem uma parte do aplicativo que é muito interessante. Quando você vai se cadastrar nele, você coloca lá seu nome, seu e-mail, o seu peso, a sua altura, né? E ele de imediato ele guarda aquilo. Todas as segunda-feiras ele fala assim, pede para você se pesar. Se você se pesar e você manteve o seu peso, vem um avatar chama de normalinho, ou seja, nem é gordo nem é magro. Aí, muito bem, você não aumentou, mas também não perdeu seu peso. Mas se você quiser perder seu peso, e isso acontecer, e você ganhar 1 grama a mais, ele vai chegar assim, opa, o que é que você fez? Tá? Você precisa melhorar isso para você não engordar. Toda segunda-feira, só que esse avatar, ele é um meio gordinho, com um gélico assim meio aberto, assim, com a barriguinha meio aparecendo, e ninguém quer isso, porque a barriga é um grande adversário das pessoas. A pessoa pode ter um rosto razoável, uma perna razoável, mas a barriga tem que ser uma barriga chapadinha em tanque, né, que é dificílimo de se conseguir. Se você perder o peso, vem um avatar slim, assim, super slim, assim, aê, mandou ver, tal. Então, ele vai ajudar você a controlar o peso. E nós sabemos que o peso hoje é fundamental para não provocar diabetes tipo 2, porque tem a ver com peso, não provocar câncer, porque a gordura é uma fonte de hormônios ruins para os cânceres, normalmente os cânceres ginecológicos, né? Você vai ter menos problema de hipertensão, vai ter uma série de coisas que controlando o peso. Então, o aplicativo, ele tem lá, esse você pode ativar e desativar, tá? Porque é uma opção sua. Se você achar um saco que tem esses avatares procurando, você vai lá e desativa ele. Mas eu não desativaria, porque ele vai me ajudar a ter tudo isso que eu falei a você. Controlar o peso é índice de saúde. Trazer o IMC abaixo de 30 é o ideal. Abaixo de 25 é o paradigma, né? Quem tiver abaixo de 25 vai estar com o corpo slim, vai estar com o corpo em forma. Quem tiver entre 25 e 30 vai estar mais ou menos. Acima de 30 já começa a chamar de obesidade grau 1, que não é a mórbida, mas é grau 1, 30, 35 grau 2, 40 grau 3, que é a obesidade mórbida. Tem mais algumas coisas que o aplicativo faz. As mulheres que chegam à sua menopausa, porque ele calcula desde a primeira menstruação até a sua menopausa, quais são as suas chances de engravidar. Se ela atingiu a menopausa e ela adquiriu o aplicativo, ele vai dizer assim, olha, a senhora é recomendável que a senhora procure uma ajuda médica para engravidar com mais facilidade com ovo-doação. O que é ovo doação? Receber óvulos doados. E aí você consegue engravidar. Que as pessoas imaginam que chegou a menopausa não pode mais engravidar. Ela pode se engravidar com óvulos doados. Eu espero que com essas explicações com relação às funções do aplicativo, que eu vou passar a demonstrar para vocês como é que ele funciona, fazer algumas simulações, vocês consigam entender de que ele é um promotor de saúde, ele te leva para fazer as suas prevenções, ou seja, ele não só promove, mas ele também previne, ele ajuda você a saber se poderá ou não ter dificuldade de ter filho, e se ele pega isso no começo, ele faz com que o médico interrompa o processo da evolução da infertilidade. E para os médicos, vocês que estão aqui me assistindo, eu queria falar agora com vocês. Eu utilizo isso direto no meu consultório. Eu peço que o paciente hoje, a partir de quando eu lancei o aplicativo, que me traga o aplicativo, porque ele está atualizado. Se eu pegar a minha ficha médica, não está atualizada. Teria um tempão danado para perguntar coisas para... Ali não, ele já chega na hora. Então, você vai ter tempo só de conversar com o seu paciente, explicar algumas coisas que você não explicaria, porque o tempo não daria, e teria como induzi-lo a fazer um exame ou mesmo um próprio tratamento. Então, ele não compete com você, ele não tira a sua função. Ao contrário, eu acho que ele traz mais clientes para você, porque se ele é alertado para procurar um médico, mais clientes procurarão os médicos. Para os governos, eu queria dizer o seguinte, de que imagine só, se todas as pessoas no mundo tivessem aplicativos como o nosso, em várias áreas, né, quantos promotores de saúde nós teríamos gratuitos para o mundo inteiro? Né? Então, eu espero que agora eu vou passar a mostrar para vocês como funciona o aplicativo.
vou fazer aqui algumas simulações para que vocês percebam de como é que ele interage em prol da tua saúde. Bem, chegamos ao final. Obrigado pela sua audiência, foi muito importante para mim. Espero que você vá agora na sua loja do seu smartphone, ou no Google Play ou na App Store, e baixe o seu aplicativo e faça o bom proveito dele, tá? Um abraço, muito obrigado.